Ali, ó, 3, 2. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um webinar da Fortes Tecnologia em Sistemas. Eu sou o William Januário e estou aqui para vocês para apresentar mais duas grandes personalidades aqui da Fortes Tecnologia e também do mercado, que pode conversar um pouco com a gente sobre o tema de hoje, que é o quê? RH estratégico, como melhorar os resultados da sua empresa na prática. Então, se você é da área de RH, quer saber como melhorar a sua equipe ou a sua empresa, bom, estamos aqui com duas pessoas especialistas no assunto, ok? Bom, então já que eu já estou começando a falar sobre elas e quem são essas meninas, vamos conversar aqui e falar um pouco delas. Estou aqui com a Isabel Holanda e também com a Cleo Falcão. Isabel Holanda, que está há 10 anos atuando na área de gestão de pessoas, exercendo a função de gerente de atendimento aqui do Grupo Fortes e da Fortes Tecnologia, graduada em Pedagogia pela UFC, pós-graduada em Gestão de Pessoas, em Psicopedagogia e Life Coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, Também palestrante dos temas relacionados a subsistemas do RH e também com foco em liderança e desenvolvimento de equipes. Essa é a Isabel Holanda. Bom, e a Cleo Falcão está há 17 anos atuando na área de gestão de pessoas e apaixonada por pessoas, exercendo a função de gerente de desenvolvimento humano na Vega SA Transporte Urbano. Graduada também em Psicologia pela UFC, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos pela UFC e MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e Life Coach também pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Bom, estamos aqui. Olá, meninas. Olá. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, então a gente vai conversar um pouco sobre RH estratégico. O que é o RH estratégico? Como você fazer esse RH mais focado, na sua equipe, mais focado em estratégias para que você fuja um pouco do operacional, fuja um pouco da mesmice do que você sempre fez de forma manual e possa fazer de uma forma mais automatizada e estratégica, que você possa englobar toda a sua empresa, e pensar diferente. Então, para isso, obrigado, meninas, tudo bem? Olá. Obrigada, William, pela menina. Importante. Adorei, gente. Eu queria já que vocês começassem a falar também para o nosso público essa diferença, do RH estratégico para o RH operacional. Como funciona o RH operacional, ou seja, talvez um RH um pouco mais antigo, mas talvez um RH que ainda seja realidade para algumas empresas, E como você pode ser mais estratégico mesmo tendo algumas dificuldades? Gente, quando nós falamos, nessas duas esferas, essas duas nuances do gestão de pessoas, que é um RH operacional, um RH estratégico, nós nos deparamos, como o William falou agora há pouco, com a realidade que ainda existe em muitas empresas e que, por muitas vezes, ela é importante. Quando nós temos a percepção de um RH estratégico, nós estamos estamos sendo levados a entender que esse RH estratégico operacional, ele precisa coexistir dentro das organizações. Como assim, Isabel? O RH operacional é aquele RH mais focado e mais voltado na parte burocrática, na parte operacional das atividades da empresa, folha de pagamento, férias. É aquele RH, hoje a gente chama de uma departamização, Cléo, de departamento pessoal. É um recursos humanos tão importante para a organização, mas ele é mais focado nessa parte operacional. O RH estratégico, ele é um RH, as pessoas começam a falar, é um RH que dá sempre muitos resultados, e é um RH que é melhor do que o operacional. Eu sempre costumo dizer que os dois se complementam, os dois são fundamentais, mas quando a gente fala em resultados, em métricas de resultados, nós estamos trabalhando com um desafio muito grande, que é de um produto que nós temos, que é totalmente mutável, que é o ser humano. Então, esse RH estratégico, que é o RH que enxerga as pessoas, que enxerga o cumprimento dessas metas, que propicia a motivação para as pessoas, ele tem um desafio maior. Por quê? Porque nós trabalhamos com esse produto mutável. E nós temos uma ideia, ou algumas empresas e algumas pessoas, não daqui do Ceará, de outros lugares, de que o RH, ele tem a responsabilidade de motivar as pessoas. E aí a gente já parte aí de um pressuposto, de uma premissa que ela é derrubada. Por quê? A gente não motiva as pessoas. Nós propiciamos a condição para.
E a gente vai falar muito aqui, William, a Cleo e eu, sobre o papel que nós temos, né, tão desafiador como gestora de gente, como gestora de pessoas, de perpassar o entendimento e a responsabilidade para os líderes, para a empresa, de que não é o RH que traz a motivação. Ele propicia, ele dá a condição, e os gestores precisam se apropriar, se empoderar desse conhecimento de que é ele também um dos responsáveis por fazer os resultados com pessoas acontecer. Então, a diferença aí que a gente já começa a entender do operacional é o mais burocrático, e do estratégico vai trabalhar com pessoas de forma estratégica. E como você bem comentou também, Isabel, o RH estratégico e o operacional, eles andam juntos. O operacional precisa acontecer para que o estratégico possa sobressair e conseguir também ter essa visão mais analítica, né? Ou seja, a gente precisa, não é que um sobrepõe o outro, que um desapareceu para o outro aparecer, não é verdade? Exato, isso aí. E assim, William, a gente sabe que realmente o RH operacional ele vai sempre continuar a existir dentro da mesma organização, né? Porque a gente precisa realmente levar alguns processos adiante, né? Precisa que esses processos aconteçam dentro da empresa. Exato. Mas a gente precisa operacionalizar esses processos com um foco, né, mais estratégico, realmente visando resultados lá na ponta, né? Então, o RH ele está alinhado com a gestão, ele está alinhado com os objetivos estratégicos da empresa, né? Então, a Isabel está falando dessa questão da motivação, a gente hoje fala em engajamento, né? Então, a gente precisa trabalhar com foco no engajamento das pessoas, para que eles entendam, percebam qual é o seu papel, né? Que eles fazem parte dessa obra, né? Que é a empresa, que eles agregam resultados e valores dentro da empresa, e que dentro desse contexto, né, cada um tem o seu papel e ele precisa entender o seu papel e que resultados advêm desse papel, né, dentro da sua área de atuação na empresa. Né, eles não simplesmente vestem a empresa, vestem a camisa da empresa por vestir. Eles precisam entender, né, a razão da empresa, o valor da empresa, eles precisam entrar dentro do contexto, exato, né, emergir mesmo. Eles precisam estar alinhados com a missão, com a visão, com os valores, né? Então, dentro da nossa atuação, a gente procura fazer isso desde que a gente está no processo seletivo, né? Então, essa é a grande diferença, né? Assim, a gente já selecionar tendo em vista todas essas questões que são importantes e que vai fazer com que as pessoas realmente gerem resultados motivadas, engajadas, apropriadas realmente desse papel, né, que lhe é exigido hoje. E o que é que as organizações hoje elas buscam, né? Então, são estruturas enxutas, processos mais eficazes, pessoas qualificadas, para que a gente tenha resultados mais rápidos, mais eficientes, mais eficazes, né? Então, hoje, assim, realmente é o que tem de tendência. E o RH, ele precisa estar alinhado a essas tendências. Uma coisa importante também que vi aqui na fala da Isabel é a questão da gente agregar parcerias. Então, hoje, nesse desenvolvimento de pessoas, a gente precisa estar muito alinhado com todos os gestores. Os gestores, eles também são gestores de gente, eles também são gestores de pessoas. Então, esse papel também muda dentro do RH estratégico, porque o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas dotavam o RH de algumas responsabilidades que parecia que era assim, não é minha, é tua, e você... dizendo que terceirizavam as responsabilidades, né? Vai lá demitir, nem falavam que ia demitir, tipo assim, vai lá no RH, e quando era para ser desligado, né? A pessoa chegava para o RH desligar. E é engraçado que é até uma mudança que você faz de cultura na própria empresa, né? Porque o que dá a entender é que somente o RH, ou seja, somente o setor de RH que lidar com pessoas que, na verdade, não. A empresa toda lidar com as pessoas. Sim. Você diretamente sendo ou no setor de desenvolvimento, ou no setor de TI, ou no setor qualquer que seja, de logística, você lidar com pessoas de qualquer forma, né? E o grande papel do RH de desenvolver esses gestores, que muitas vezes eles não estão realmente preparados para essa nova cultura, para essa nova realidade. Então, assim, dentro da empresa em que eu trabalho, eu tenho muitos gestores que eles ocuparam funções operacionais e, ao longo do tempo, eles foram se desenvolvendo, crescendo, né? E hoje ocupam funções gerenciais, funções de liderança, e muitas vezes estão muito preparados tecnicamente, mas que precisa realmente desse desenvolvimento humano, né? Para gestão, para liderar pessoas, para também engajar essas pessoas, né? Nos seus papéis dentro da O embasamento operacional deu toda a condição para que ele pudesse também, inclusive, fazer essa liderança. Né? Exatamente. Bom, então, já falando
né, já citamos aqui alguns exemplos de como isso pode ser feito de forma mais efetiva na sua empresa. Eu queria conversar com vocês e entender como a gente pode estruturar esse RH estratégico de forma mais palpável. Como é que a gente pode realmente fazer uma estrutura eficiente de um RH estratégico, Isabel? A gente discutiu vários temas aqui, de que as áreas se complementam, né? De que a gente precisa ter essa estrutura bem azeitada dentro da organização, de que a gente precisa propiciar esse engajamento. Para eu montar ou para eu estruturar um RH de forma estratégica, eu sempre falo, seja em palestra, seja na minha equipe, seja nas empresas que a gente visita, que a gente tem 4 pontos muito importantes, e a Cleo tem visão também muito bacana, porque hoje ela atua na gestão de pessoas, e ela vai dar a visão dela, mas eu tenho de forma mais generalista, 4 pontos que eu acho que a gente não pode deixar passar para que a gente possa estruturar um RH de forma estratégica. Primeiro ponto, você precisa ter uma equipe muito bem alinhada, né, com todas as estratégias da empresa. E quando eu falo de equipe, você vai precisar ter uma equipe de gestão de pessoas, uma equipe do RH, muito bem azeitada, muito bem alinhada, para poder te dar as ferramentas, para poder te dar essa condição de perpassar e de replicar, digamos assim, as boas práticas, seja para as lideranças, seja para os outros setores. Então, a gente precisa ter uma equipe bem estruturada, alinhada, conhecendo a estratégia da empresa. 2, por falar em estratégia, a gente precisa envolver as lideranças, a diretoria, fazer chegar isso às pontas, que são os colaboradores, de qual é a estratégia da empresa, de qual é a estratégia do seu negócio. Isso é super importante, William, porque são poucas as empresas, quando você chega. Eu já atuei um certo tempo em consultoria e já implantei o software de RH, e quando a gente ia conversar com os gestores, a gente perguntava, qual é a tua estratégia, qual é o teu planejamento estratégico para a gente ver a adesão do software ou a adesão de algum projeto. E muitas vezes o próprio RH não costumava participar desse planejamento, da estratégia. Quando participava, era para ser mais um animador ali de uma dinâmica, né? Fazer algo desse tipo. E já participamos também do RH, sabendo da estratégia, mas os colaboradores, essa comunicação não chegar até a ponta. E aí a Cleo teve uma fala tão bacana, dizer assim, a gente precisa engajar as pessoas para que elas entendam o resultado e para que elas entendam o papel dela no resultado, no atingimento do resultado. Isso é tão importante, né, Cleo, que em tocante a essa informação de engajamento, que é o terceiro ponto que eu colocaria, que é gerar o engajamento e o envolvimento das pessoas, nas grandes pesquisas, nas grandes premiações, como o GPTW, ele tem itens muito específicos lá para entender como é o relacionamento dos líderes com seus colaboradores, qual o nível de orgulho de pertencimento do colaborador àquela organização. Então, isso está sendo tão importante. E não é só um modismo que as pessoas entendem, hoje os grandes pensadores do RH, da administração, eles entendem que eu posso ter processos bem definidos, eu posso ter uma estratégia muito bem delineada, eu posso ter uma estrutura econômica, financeira e física muito bacanas, mas no final das contas, quem executa são pessoas. E se eu não tiver o engajamento, o envolvimento dessas pessoas para o atingimento desses resultados, muito provavelmente a gente vai estar fadado em sucesso, não vai ser eficaz, né, Cleo? E, por último, a gente precisa ter uma preocupação em desenvolver pessoas. Nós pegamos muitas pessoas múltiplas, né, de várias categorias, de vários níveis de conhecimento, e aí a gente tem uma cultura, cada empresa tem a sua cultura própria, é como se você fosse brasileiro, chegasse com roupa de passista, que é só aquele biquíni maravilhoso, e você fosse lá para a Alemanha, a pessoa vai ter um choque de cultura muito grande. Tanto você com os alemãos que a gente está usando como exemplo, como eles em relação aos brasileiros. Então, para entender esse exemplo, cada empresa ela tem uma cultura organizacional. Aí a Cleo disse assim, eu tenho que me preocupar muito no processo seletivo dessas pessoas. Jack Welch já falava, que é um dos caras que eu admiro demais. Seja tardio ao contratar, mais rápido ao desligar. O que ele está querendo dizer com isso?
você vai ser muito rápido ao desligar, porque se você focar em contratar pessoas que se pareçam ou que tenham, né, valores parecidos com a tua empresa, que sejam competências importantes para desenvolver o teu cargo, que sejam pessoas que as lideranças vão se identificar mais, você vai demorar mais no teu processo seletivo, mas você vai ser mais rápido para desligar, porque você vai ter a certeza de já investi, já capacitei, que foi o último ponto que a gente comentou aqui, desenvolva pessoas, né? E já fiz todas as coisas que eu poderia fazer, então a gente precisa realmente tomar uma decisão, às vezes, mais drástica de desligar. Então são esses 4 pontos. Ter uma equipe bacana, estar alinhado com a estratégia da empresa, gerar engajamento e capacitar as pessoas. E aí a Cleo tem as realidades dela lá, né, Cleo? Sim, Isabel, acho que você falou, né, assim, 4 pontos básicos, né? E, assim, além dessa equipe estar alinhada, né, acho que a equipe entendendo também o seu papel, né, enquanto papel de RH, né, de atuação do RH dentro da empresa, engajado, né, em todo esse processo de desenvolvimento de pessoas. Nós fizemos dentro da nossa realidade uma distribuição, né, dentro da própria equipe de responsabilidades, né, onde nós dividimos os subsistemas de RH. Então, cada pessoa que está dentro da equipe, ela entende o seu papel, ela entende qual é a atividade que deve ser desenvolvida. Dentro desse RH estratégico, está muito alinhado realmente com o papel da diretoria da empresa, né? Então, a gente precisa realmente participar dessas decisões, mas inicialmente nós precisamos também ter informações seguras, né? Precisas. Então, a gente também tem que se dotar de ferramentas dentro da própria estrutura de RH, para que a gente realmente possa ser consultivo também dentro nesse da momento empresa, que o RH estratégico, ele realmente ele entra, né? E que ele se apropria dessas informações, não só da sua própria área de RH, mas de todo o negócio da empresa. Então, dentro da nossa realidade, nós desenvolvemos um sistema de gestão, né? Então, esse papel do RH associado a esse sistema de gestão, o que é que ele vai gerar? Resultados, né? Que é o que a empresa precisa e espera, né? E o RH é parceiro das demais áreas, né? Atuando realmente em cima desses indicadores. Então, nós definimos indicadores para todas as áreas, indicadores simples, que as pessoas compreendam, né? Então, assim, você não tem como montar uma estrutura que seja realmente muito estruturada, elaborada, e que o colaborador ele não entenda, né? Então, assim, ele tem que entender qual é aquele indicador e como ele pode atuar em cima desse indicador, porque senão ele não muda a realidade, senão ele não traz esse resultado. Então, tem que ser simples, né? Então, essa questão do RH estratégico, ele não precisa ser de uma forma que as pessoas às vezes nem compreendem, porque senão elas não inatingível. Né? Gente, nunca vou conseguir implantar uma coisa dessa na minha empresa. Então, ele é simples, né? Os processos realmente têm que ser fáceis, as pessoas têm que entender do seu papel. Tem que ser acessível, né? Tem que ser acessível, né? O RH realmente participando, né? Sendo ator, bastante participativo de todas as outras áreas, de todo o processo. Com pessoas engajadas dentro da sua própria área, né, desenvolvendo pessoas dentro da empresa, desenvolvendo as lideranças, né, que é fundamental. É o nosso principal parceiro, né, Cleo? Sim, o nosso principal parceiro. E essa estrutura realmente de resultados. Então, a gente trabalha muito com foco em resultados. Para que a gente enxergue esses resultados, nós definimos indicadores. E para que a gente possa realmente acompanhar esses indicadores, nós precisamos ter ferramentas adequadas, né, ideais, capacitando as pessoas para que elas realmente entendam, né, desses indicadores e a forma que eles podem atuar, né, revertendo aquele número, se não está positivo, né, e realmente positivando todos esses indicadores para que a gestão realmente, né, atinja seus resultados que são definidos no seu planejamento estratégico, que são definidos na sua rotina do dia a dia. Né? Então, lá a gente fala muito assim, nós damos autonomia e responsabilidade às pessoas. São as pessoas que devem gerir realmente a sua rotina. Né? Então, para isso, contratação, né, eficaz, qualificação e fazendo com que as pessoas realmente entendam o seu papel. Né? Então, acho que isso é fundamental e isso você realmente está gerando, né, um RH estratégico que perpassa por toda a organização. Então, você que está aí, anota tudo direitinho, tá? Eu queria só que a Isabel, mais uma vez, ela citasse esses 4 pontos importantes.
que é investimento, seria isso? Eu queria que você pudesse pontuar mais uma vez. A Cléo complementou bem essa visão de ter uma equipe estruturada, né? Que é a divisão de especialistas, porque quando você divide os subsistemas da tua empresa, eu tenho uma pessoa que cuida de T&D, um exemplo prático, né? Eu tenho 4 pessoas na minha equipe. Dessas 4 pessoas que eu faço o gerenciamento direto, que são do RH, uma cuida de T&D e avaliação de desempenho, outra cuida de pesquisa e de indicadores, outra vai cuidar de RS. Então, você gera uma organização maior. Então, que é o primeiro ponto. Ter uma equipe estruturada, ciente do seu papel, conhecedora das suas obrigações e entendedora do impacto que aquela ação dela de gerir aquela área vai ter sobre a empresa e os resultados. 2, de perpassar ou de fazer chegar aos colaboradores qual é a estratégia da empresa. E aí, gente, nesse conhecimento, por que isso é tão importante, né? Por que a gente tem que sair um pouco mais daquela... Eu sempre falo isso. Muitas vezes a gente tem a plaquinha lá de missão e visão na recepção da empresa, mas quando você vai perguntar para os colaboradores, as pessoas dizem, não sei, mas tem uma placa lá na recepção, mas muitas vezes fica só na placa. Eu posso não saber decorado, né, Cláudia? Mas eu tenho que saber assim, qual é a missão da Fortes, que é a empresa onde eu trabalho, qual é a missão de vocês? Eu talvez não saiba tudo decorado, mas eu sei que a minha missão é atender com excelência aos nossos parceiros, aos nossos clientes, e isso tem que estar arraigado em todas as ações, em todas as atividades que eu fazer, de pensar, isso vai trazer excelência? Esse treinamento na minha equipe vai trazer excelência? Está na minha missão, né? Isabel, então, a gente tem que estar isso muito faz focado. um diferencial, porque ele tem que ser um diferencial prático. Exato. Né? Ele tem que realmente estar inserido lá na ponta, né? Então, assim, dentro da minha organização, eu tenho um grande desafio que é ter 80%, né, 85% do nosso pessoal lá fora, né? Então, eles estão também conectados com outras culturas. Exato. Né? Então, assim, como é que eu vou realmente possibilitar esse engajamento das pessoas onde eles não estão apenas alinhados com a cultura da minha empresa, onde eles também estão, né, lá dentro do terminal, né, no dia a dia deles, também conectados à cultura de outras empresas. Não necessariamente presos naquela cultura. Não necessariamente presos naquele local, naquele local, naquela cultura. Então, isso é um dos nossos grandes desafios. Então, a gente precisa realmente, né, levar as pessoas a entenderem, a interpretar essa missão. Lá no nosso caso, ela está no crachá, né? Então, está impresso no crachá dele. Então, todo dia eu estou aqui olhando, né, qual é o meu papel. Mas se isso não tiver uma compreensão, se isso não tiver um entendimento e um engajamento, né, nessa missão, que é transportar passageiros valorizando vidas, por exemplo, né, assim, então, como é que isso se define no dia a dia? Em termos de atitude, né? Porque a gente precisa realmente transferir essa questão do conhecimento da missão, da visão e dos valores, em que atitudes, né, eu vou estar fazendo no meu dia a dia para que isso esteja realmente impresso, que o meu cliente perceba. Né? Então, é um outro papel, né, do RH estratégico. Simples gestos, assim. Simples gestos. Então, a gente tem que traduzir essa missão. Senão, ela vai ficar lá no quadro, ela vai ficar no porta-crachá, ela vai ficar impressa em vários lugares, né? Hoje, na nossa realidade, a gente não inicia um treinamento sem falar de missão, visão e valores. A gente, então, está sempre agregando o conceito, né? Não só o conceito teórico, mas é o conceito prático, em atitudes, como é que eu transfiro essa missão, né, para o meu colaborador, que é super importante. É super importante. E aí vem o engajamento, que a Cléo está falando muito disso, né, de gerar esse engajamento. Como é que eu traduzo todas essas nuances para que o colaborador entenda o papel dele? E aí eu tenho que me preocupar com o terceiro ponto, que é o engajamento, que é um assunto tão amplo, tão atual, tão contemporâneo, né, Cléo? Tão necessário para os dias de hoje, quando a gente pega aí, a gente trabalha em empresas de múltiplas gerações, baby boomers, X, Y, a gente não trabalha ainda com a Z não, porque a Z é mais novinho, mas de que a gente tem aí... Vai chegar. Ainda está chegando no mercado, mas como é que eu trabalho? Gerando engajamento com múltiplas gerações, com múltiplos desafios. Como é que eu trabalho quando 80% dos meus colaboradores estão externo, né, estão ausentes da minha cultura, que é aquele reduto ali, da minha empresa, dos meus muros?
Como que eu faço isso acontecer? Múltiplas personalidades. Posso né? falar uma das coisas que a gente... Nós vamos falar isso, por favor, antecipe. Agora você deu água na boca para os espectadores, para quem nos assiste, diga agora, Cléo. Assim, Isabel, realmente é desafiador, né? Porque você levar as pessoas realmente a se compreenderem, né? A compreender seu papel, a realmente exercer esse papel com eficácia, né? Então, assim, a gente mudou algumas coisas dentro da nossa cultura. Primeira coisa, treinamento vivencial, troca de papéis, né? Então, assim, nós tivemos um treinamento que ele foi muito importante, né? Ainda continua sendo, porque a gente é um treinamento que nós continuamos, né, exercendo na empresa, e a gente ampliou essa metodologia para todos os demais. Então, a gente faz as pessoas vivenciarem. É uma imersão. É uma imersão, é troca de papéis mesmo, né? É me colocar... empatia na prática, empatia, né? é me colocar no lugar do outro. Né? Então, nossos treinamentos, em sua maioria, eles proporcionam essa vivência. Então, quando eu sinto na pele, né, o que é estar no lugar do outro, realmente eu me colocar, né, naquela posição, então eu vou melhorar. Você tem outra visão, né, eu vou melhorar meus indicadores de atendimento, eu vou reduzir meus índices de acidentes, né? Então, a gente vem acompanhando, monitorando todos esses indicadores. E essa vivência, né, realmente, troca de papéis, né, exercitar essa empatia, saber se colocar no lugar do outro, realmente proporciona um maior engajamento das pessoas. Que é o ponto 4, capacitação de pessoas. Isso, de uma forma diferenciada, né? Porque hoje, na nossa realidade, nós temos um processo muito bem definido, né, muito bem mapeado, de quais competências eu preciso, né, em cada posição, né? E o que é que nós fazemos? A gente, além de todas as habilidades, né, teóricas, de todos os conhecimentos que as pessoas precisam, elas têm que comprovar que estão realizando isso na prática. Então, todos os nossos treinamentos, eles têm a parte teórica, tem a parte vivencial, e a avaliação, ela se dá no momento prático, quando eu realmente, a gente chama, tenho que provar que eu estou aplicando os conceitos na prática. Então, a gente sempre diz, de nada servem os conceitos se eles não forem aplicados na prática. Se o meu cliente lá na ponta, ele não estiver realmente sentindo, não perceber esse atendimento diferenciado, né? Então, a gente procura realmente trabalhar dessa maneira. Então, treinamentos realmente vivenciais, né, onde eu possa me colocar no lugar do outro, onde eu possa perceber a necessidade do outro, para que eu realmente possa, né, gerar uma melhoria aí dos nossos resultados nesse sentido. Exatamente. Eu queria você que entrou agora, você que acabou de clicar e está vendo aqui o nosso webinar, a gente está falando sobre RH estratégico, como você pode estruturar de forma prática na sua empresa um RH estratégico. Eu já queria pedir para vocês também enviarem as perguntas para a gente no fórum que está aí embaixo. Você pode ir lá fazer suas perguntas sobre RH estratégico, sobre RH, sobre como a gente pode fazer para poder engajar mais a sua equipe, engajar mais as pessoas do seu trabalho, engajar mais as pessoas da sua empresa. E aqui estamos com duas grandes especialistas que podem dar essas dicas bem interessantes para vocês. Ela já deu aqui várias, né? Então, se você está anotando, pega um papel, uma caneta, chama a equipe toda, né? E já vai anotando essas dicas e já vai tentando colocar isso em prática dentro da sua empresa. Enquanto isso, você também pode mandar aqui as perguntas para a gente. Eu já vou logo aqui de cara mandar aqui né, já mandar para vocês essa pergunta. Vamos lá, Rodrigo Colasso, de Beberibe. Olha, muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Ele diz assim, de que modo este conceito pode interferir positivamente nos resultados da empresa? Eu imagino que o conceito deve ser de RH estratégico. De que forma ele pode interferir positivamente, ele pode dar um resultado positivo, né, de resultados na empresa, Isabel? Tem uma frase de um filósofo que ele diz assim, ó, o vento nunca vai ajudar se você não sabe qual é a direção que você quer ir, né? Então, se você não sabe qual a direção, você não tem como crescer. Quando a gente fala de RH estratégico, a gente fala de algo que é tão fundamental hoje nas organizações quanto a própria coexistência dela. A Cléo falou de uma capacitação, de elencar competências, que é essa visão do RH estratégico, né? Primeiro, qual é o meu papel? Definir junto com a estratégia e engajar as pessoas. Elenquei quais são as competências de acordo com cada posição de cada cargo e capacitei essas pessoas e vou lá comprovar. A Cléo teve acho que foi ano passado, um elogio de um colaborador, que era um motorista de ônibus, fazendo que, quando você vai analisar uma descrição pura e simples, você olha e diz assim,
Mas isso não era o básico para todo mundo fazer? Mas as pessoas não fazem. É. O RH estratégico, o impacto positivo que o RH estratégico tem para as organizações é fazer você se diferenciar no mercado. É você olhar e dizer assim, mas eu tenho que treinar isso, mas isso não é tão básico para você. Mas se eu quero me diferenciar, eu tenho que olhar isso tudo. E aí eu achei muito bacana e até me emocionou a história daquele motorista lá, de que um cliente, um passageiro, colocou nas redes sociais dizendo assim, ó, peguei um ônibus lotado e cansado, mas me admirou o comportamento de um motorista quando uma senhora, ele muito educado, isso é básico, né, gente? A gente entrar em qualquer lugar, pelo menos bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada por nada, a gente aprende isso quando é criança. Então isso é básico, mas olha só, a maioria ou uma certa parte, talvez não faz, porque aquele passageiro percebeu um valor agregado àquilo ali. Verdade. Então, ele relatou lá, já comecei a estranhar, porque o motorista foi muito educado, dando bom dia, boa tarde, sendo muito simpático, mas fiquei observando. Quando me surpreendi mais ainda de que, ao parar numa parada, tinha uma senhora idosa, de que estava com dificuldade já para pegar a carteirinha dela de idosa, e disse, meu filho, peraí, que eu tô entrando. E o motorista respondeu, meu amor, eu já sei que você é idosa, nem precisa pegar a carteira, entre. E ele educadamente esperou ela subir, né? Não precisou apresentar lá pelos traços físicos, que ele já percebeu que sim. Então, esse passageiro ele fez um texto enorme, isso chegou às mídias, e aí esse motorista foi até reconhecido. Se você for olhar... É hoje, viu? É até hoje, né? Qualquer matéria, Eu confesso coisa, que o pessoal eu até chama ele. eu quero conhecer aquele motorista. Não, e tem hora que diz, não, a gente quer aquele motorista, a gente tem outro. Eu só quero andar. E são valores, inclusive, que devem ser arraigados, né, na pessoa. E que não só a que são, às empresa... vezes, multiplicados ou potencializados. Claro que isso deve ser uma característica que ele pode ter lá no íntimo dele, mais de que a capacitação, que eu sei que a Cleo faz muito isso, ela potencializa, né? A missão dela fala isso, de transportar as pessoas valorizando as vidas, e isso tudo perpassa pelo respeito, pela educação, né? Eu posso falar uma coisinha assim que eu gosto muito, da palavra inspirar. Então, a gente procura também, e isso é um dos conceitos do GPTW, assim, como é que você inspira as pessoas. Então, a gente busca realmente todos esses exemplos, entendeu, Isabel? Eu não tenho só esse, né? Eu tenho vários outros. É porque esse chegou às mídias. Né? Vários outros também chegaram. E, assim, essa semana eu recebi um motorista que ele veio me dizer que tinha ficado muito chateado realmente com o colega, porque um cego ia atravessar e o colega não parou. E ele disse, eu fiquei esperando o colega parar e atravessar o cego. Aí ele não fez. Mas eu fiz. Eu parei o carro, eu desci, eu atravessei o cego, eu voltei para o meu carro, né? Algumas pessoas reclamaram, outros, né? Me aplaudiram, mas assim, estava no meu papel fazer isso. Então, a gente procura realmente essa coisa do inspirar, faz parte da nossa cultura, né? Então, é o instrutor que inspira, é o gestor que tem que ser inspirador, o RH tem que ser inspirador. Então, assim, dentro desse conceito, né, a gente procura trabalhar realmente essa questão da inspiração. Então, histórias como essas, Isabel, ela realmente leva esse conceito para a prática, né? Porque ele está inspirando outras histórias, ele está inspirando outras pessoas. E realmente, assim, a gente falar de básico, né? É básico. Mas hoje a gente realmente está precisando, né? Assim, que esse básico... Seu diferencial. Que ele seja diferencial, que ele vá além. É básico e ainda chega até assustar, mas impacta, porque realmente, às vezes, as pessoas trabalham no automático, trabalham na sua rotina diária, e as pessoas, quando recebem elas percebem um simples bom dia, um obrigado, ela já parece que ela recebe uma chuva de coisa boa, uma chuva de... Estive num período muito fast, muita rapidez, né? Então, você precisa, às vezes, parar e fazer esse processo empático, capacitar essas pessoas para que elas sejam diferenciais. Fazer empatia. Isabel, essa rapidez, realmente, ela faz com que a gente não se perceba de determinadas coisas que estão acontecendo aqui no nosso dia a dia. Detalhes. Né? Então, é o motorista que muitas vezes ele está preocupado com a queima da parada, com o tempo. E ele não está preocupado com a pessoa. Né? Então, a gente precisa realmente inspirar, a gente precisa trabalhar a empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Assim, então, a gente tem relatos maravilhosos
a gente tem um treinamento que o motorista fica lá no lugar do ciclista. Então, assim, como ele diz, nossa, minha operação mudou depois dessa vivência, né? Porque ele sente o que ele fez, muitas vezes, né? Então, ele não respeita a distância. E eu tô aqui numa bicicleta, alguém não está respeitando essa distância. E a gente pode até pensar assim, mas é só motorista de ônibus, isso é a realidade de empresa de transporte urbano? Não, gente. Eu tive umas experiências agora essa semana de hospitais e eu cheguei a uma conclusão de que a gente, no tocante à prestação de serviço, né, vamos falar aqui de Ceará, de Nordeste, mas como brasileiros, nós precisamos melhorar muito isso. Né? Nós temos uma ideia, às vezes, míope ou incompleta da prestação de serviço. E aí, passando para o hospital, a gente tem a sensação, às vezes, você que já usou, não vou nem falar da rede pública, que a gente já sabe como é, mas a rede dita particular, que são os planos de saúde, a gente muitas vezes percebe, quando você está internado, de que a preocupação, às vezes, do hospital é de dizer assim, não, eu tenho que tirar aquela pessoa do risco de vida ou eu tenho que tratar aquela pessoa. Mas ela não se preocupa no processo de bem-estar, de atenção, de acolhimento, né? de cuidado. Então, o RH estratégico, Rodrigo, acho que Rodrigo, eu tenho falhas de memória e lapsos, mas acho que era Rodrigo, exatamente. Qual é a diferenciação, né, de que isso que a gente está falando aqui pode trazer? É fazer com que você seja lembrado, né, com que a empresa, não é você RH ou você pessoa, né, mas é fazer com que a empresa seja lembrada e fazer com que a empresa se mantenha no mercado e seja diferenciada. Então, por isso que a gente fala tanto em estratégia, estratégico, isso tudo traz... Isabela, só te cortando um pouquinho, na nossa prática, nós, como eu falei para vocês no início, a gente trabalha muito com autonomia e responsabilidade. Né? Então, isso é diferenciado, né? Isso é fundamental, porque assim, eu tenho autonomia para mudar o que eu preciso mudar na minha rotina, mas eu tenho responsabilidade para fazer isso com vistas a um objetivo que a empresa precisa, né? Então, assim, como é que isso pode interferir positivamente? Também gerando, né, essa autonomia do colaborador. É importante. Né? Porque aí ele ganha também em responsabilidade. Né? Então, a gente também trabalha muito esses dois conceitos que são muito importantes, né? Então, assim, eles têm reuniões semanais, onde eles analisam seus indicadores, o gestor não participa dessa reunião, são eles e eles propõem ações de melhoria, né? Então, é a autonomia que é dada, né, para que ele realmente intervenha nesses fatores e que, com responsabilidade, ele propõe ações e apresenta ao seu gestor posteriormente. Então, ele não precisa que o gestor esteja ali o tempo inteiro dizendo para onde é que ele tem que ir, o que é que ele tem que fazer. Não, você cria robozinho quando acontece isso. E nós acreditamos que ninguém melhor do que ele para realmente entender aquela realidade e mudar, né, o que precisa ser realmente mudado. Então, a gente ganha positivamente, assim, os ganhos são imensos, né? Então, a gente vê pessoas realmente mais engajadas, mais comprometidas, porque a elas é dado essa possibilidade, né, essa autonomia. Nós não vamos deixar o William falar. Tem outra colocação. Não, na verdade, esse é um webinar muito bacana, porque a gente bate um papo, a gente entende conversa, é uma conversa que está tão fluida, é uma conversa muito fluida que a gente acaba entendendo e compreendendo melhor essa situação das empresas. E o legal é você assim, saber que isso pode ser aplicado na prática. Claro, inclusive, eu estou aprendendo aqui com elas, inclusive, como eu posso fazer isso dentro das nossas equipes. Isso traz um resultado prático no dia a dia, assim, fantástico. Né? Falando em engajamento, falando em inspiração, engajamento, a Cristiane Bonfim, obrigado Cristiane Bonfim, de João Pessoa, na Paraíba, muito obrigado a vocês que estão vendo, falando aqui, vendo a gente aqui no nosso webinar. Ela fala o seguinte: como posso fazer os colaboradores se engajarem, né? Pois o que mais vemos nas empresas são funcionários, às vezes, descomprometidos, despreocupados com o que acontece dentro da empresa. E chegam até a dizer assim, isso não me compete, isso eu não me importo. Como é que a gente pode engajar essa pessoa que já até está um pouco desacreditada, né, enfim, da sua empresa, ou de como ela pode ser inserida dentro dela? Posso falar uma prática nossa? Por favor, Cléo. A Cléo, que é gerente de desenvolvimento humano da Vega Transporte Urbano, então ela pode dar um pouco mais dessa vivência dela. Eu realmente gosto muito de falar assim, da coisa prática, né? Assim, o que deu resultado, realmente. Deixa eu só te dar uma outra informação para as pessoas. A Cléo está entre as 5 melhores empresas do Ceará pelo GPTW. Exatamente. Pelo Prêmio Nacional. Então, assim, ela GPTW, que é o Great Place to Work. É uma mulher gabaritada para falar sobre engajamento. Então, uma empresa já bem conceituada. Então, assim, além das coisas que eu já falei, né? Você gerar autonomia e responsabilidade, né? Você realmente, no início, você começar realmente com seleção bem focada, né?
nos profissionais realmente que você busca, que estão alinhados com né, com os valores, com a cultura da sua empresa, né? Além de tudo isso que a gente Além já de tudo falou, isso, todo esse background. tem algo que, assim, além da questão de você trabalhar a inspiração, né? Assim, a gente trabalha muito essa questão, inclusive é um item que a gente descreve práticas do inspirar dentro da empresa. A gente tem o pai do fundador, que foi fundador da empresa, né? O pai do seu Francisco Feitosa. A gente tem um memorial dentro da empresa que nós consideramos aquele inspirador, porque ele foi uma pessoa que fez história. Então, pioneiro. Então, desde essas... mas isso... todo mundo já conhece a história, isso é simples, é básico? Não, né? Isso nem é simples, nem é básico, isso é grandioso. Então, para quem está entrando na empresa, conhecer essa história, assim, se inspirar nessa história. Nós temos uma escola de formação de motoristas, anualmente a gente forma aí 15, 20 motoristas, né, que são profissionais que vêm de uma história dentro da empresa, né, que trazem um resultado para a empresa e eles são selecionados para fazer parte desse time de elite, que eu digo, né, porque realmente eles passam por um processo seletivo bem rigoroso. E no final, quando eles se formam, eles recebem uma placa, igual aquela que está lá nas universidades, com patrono, né? Que eles também já começam a enxergar quem inspirou, né? Então, o nome que está lá naquela placa também foi uma inspiração para aqueles profissionais. Então, a coisa do inspirar é muito forte. E o celebrar, né? Que era o que eu queria realmente... para fazer engajar. Para fazer engajar. Então, assim, eu falei para vocês que a gente tem um sistema de indicadores muito bem definido, muito forte. Então, assim, eu sou cobrado, né? Eu tenho realmente que imprimir resultados na minha prática. Então, desde o motorista cobrador, eles sabem que eles têm os indicadores. Nós trabalhamos esses indicadores principalmente com foco na equipe, né? Que é outra coisa importante, assim. Muitas vezes eles vêm e dizem, por que esse indicador não está relacionado apenas com o meu desempenho? Não, porque em princípio a gente trabalha em equipe, né? Nós estamos ali, nós não somos... Porque você não é um indivíduo único, né? Os seus resultados não são atingidos só por você. Claro. É coletivo, né? Então, a gente procura primeiro, né, trabalhar o resultado da linha, o resultado da área, o resultado que a gente chama de UGB, que é a unidade gerencial básica. Então, tudo tem que estar atrelado à equipe. Depois eu vou ver o seu individual, porque nem sempre todo mundo está realmente contribuindo de uma forma igual, homogênea, com os resultados da equipe. Então, posteriormente, a gente passa a ver isso. Então, se eu tenho, né, um leque de indicadores que eu preciso dar conta, se eu tenho que ter autonomia e responsabilidade para gerir tudo isso, por que não celebrar com as pessoas esse resultado? Então, isso também traz um engajamento maravilhoso. Às vezes a gente fica na etapa 1, não passa para 2 e para 3, que é a responsabilidade, a autonomia e a comemoração. Esquece. Eu tive um professor, que é o Eustáquio, da Fundação do Cabral, que ele falava muito isso ficou marcado para mim, que ele sempre falava assim, nós temos que comemorar, ele até fala, a comemorar é deixar na memória, é marcar na memória o atingimento de algo ou o acontecimento de algo. Claro. Então, você conseguiu, né? Nós conseguimos. A gente conseguiu. É prazeroso. Exato. Isso. Então, às vezes, a gente, como empresa, a gente se preocupa muito, né, em medir. Às vezes a gente nem mede, mas a gente para muito nessa etapa da medição. Exatamente. Os indicadores são super importantes para nortear qualquer ação ou qualquer atividade que você faça, né, Cléo e Lila? Então, eu preciso daquela história do barco, o vento não sopra a favor quando não sei a direção, eu preciso, o pontapé inicial é ter indicadores, tá, Cris? Tô super íntima da Cristiane aí, de uma pessoa. Então, o primeiro passo é você estruturar indicadores por área, por setor, visando o desempenho individual e coletivo, para que você possa mensurar, ter essa questão da responsabilidade e autonomia, porque hoje a gente vê muito, Cléo, líderes autocráticos, não, só compra a caneta se passar também, por mim. Super centralizadores. Não, comprar a caneta? Não, eu tenho que autorizar a compra da caneta. Vai liberar alguém? Eu tenho que liberar, eu tenho que saber. Fulano, e muitas vezes os colaboradores são chamados à atenção porque agiram de forma proativa e aí o seu líder chama para saber, mas por que você fez isso? Deu certo, mas por que você não me avisou? Por que você não pediu minha opinião? Por que você não pediu a minha autorização? Então, o que a Cláudia está falando de ter autonomia para a decisão e comemorar, gente. O RH não é só festa. Não é. E essa festa ela tem que ter um motivo. Ela tem que ter um motivo, ela tem que ser embasada. Exatamente. E ela tem que ser focada em resultados. Claro, com certeza. Eu não vou comemorar se eu não atingir os meus indicadores. Mas se eu tive metas que foram pré-estabelecidas de forma focadas, claras, transparentes, as pessoas estão conhecedoras do que ela precisa fazer.
e elas atingiram esse resultado, eu preciso comemorar e reconhecer, que é a segunda palavra, né? Exatamente. É dar o mérito a quem de fato precisa ter. Então, eu deixo gravado na memória aquele momento e eu reconheço. São dicas, Cris, de que você gera engajamento. Essa pessoa diz assim, mas isso não tem nada a ver comigo. Muito provavelmente ela não entendeu o seu papel dentro da organização, muito provavelmente ela não se sente, porque isso são sons inaudíveis, quando se fala um tipo dessa frase, né? O que ela está dizendo aí por trás? Eu não me sinto reconhecida, eu não me sinto valorizada dentro dessa organização, não tenho autonomia, e por isso eu faço meu trabalho. Meu horário é de 8 às 6, vou trabalhar de 8 às 6, quando der 6 horas, 2 minutos para 6 horas, já estou desligando minha máquina, que é para estar 6 horas lá no ponto, batendo e indo embora. Então, a gente sabe que tem alguns desvios, né? Mas a maioria tem esses sons inaudíveis, essas palavras aí por trás, dizendo: eu não me sinto pertencente a, não me sinto engajada, não me sinto autônomo, e eu preciso disso, as pessoas só me cobram. Você pode ter certeza. Esse colaborador que provavelmente disse isso, ele externalizou isso, mas isso pode ser uma percepção até de outras pessoas também. E com certeza será, Isabel. Com certeza. Né? Porque alguns externalizam e outros não. Mas e que bom que alguns externalizam, porque é a sua possibilidade realmente de mudar a realidade. Exatamente. Porque você está realmente ouvindo esses sons. Às vezes é um pedido de socorro também, dizer assim, olha, eu quero. Porque às vezes você não consegue enxergar, né? Às vezes isso é visão. Porque existem algumas empresas que elas realmente têm algumas pesquisas muito bem estruturadas e conseguem escutar melhor, né, essa voz. Outras realmente não conseguem ter pesquisas bem estruturadas, pesquisa de clima. Então, assim, a gente tem 2 grandes instrumentos, né, para avaliar tudo isso, né? Hoje a gente tanto participa da pesquisa do GPTW, né, que vem um relatório com os resultados, próprio, né, um formulário próprio, além da gente ter que também ser avaliado em relação às nossas práticas, então passa por toda uma avaliação. A gente também participa de uma outra pesquisa que é do transporte, né? Então a gente ficou entre as 4 melhores empresas, né? Melhores avaliadas. Então tudo isso também, assim, você realmente são ferramentas para ouvir e gerar ações, gerar soluções, né? Avaliar nossas práticas, porque a gente também precisa, porque às vezes a gente implanta uma prática que aquilo não está. Você acha que você vai abafar? E quando você vai para a prática, o colaborador não viu valor agregado nenhum. Valor agregado nenhum, exatamente. Então, essas pesquisas, elas também, né, ajudam muito. Bom, eu queria já avisar a todos, tá? Que a gente está recebendo várias perguntas. A nossa conversa está super rolando aqui, mas está bem interessante. Mas avisando para vocês que todas essas perguntas vão ser respondidas, tá? Depois a gente envia para as meninas, elas vão responder todas essas perguntas para vocês, diretamente para você. Então, todas elas vão ser respondidas. Então, não se preocupe. Se a gente não estiver falando aqui para você, a gente vai responder com certeza para vocês. Eu queria agradecer a todos que estão vendo a gente. Olha, quase 200 pessoas online. Muito obrigado a vocês que estão vendo aqui a gente conversando conosco, né? E vamos agora continuar as mais perguntas. Ó, o nosso tempo está passando muito rápido, porque a gente conversa e a gente odeia falar. Então a gente tem que, a gente precisa atender a todo mundo. Fica aqui, né, segurando. Deixa eu falar, gente. Vamos aqui falar então com o Jefferson. O Jefferson mandou aqui uma pergunta para a gente. Obrigado, Jefferson. Não sei de onde você é, mas obrigado pela sua participação. Bom, ele falou assim, ele deu até uma historinha que é bem interessante a gente poder compreender, pegar a realidade de um outro ambiente. Olha só. Trabalho como gestor em um restaurante. Nossos funcionários, os garçons mais específicos, trabalham em média de 6 a 8 horas por dia, com 3 dias de folga semanais e ganham em média entre R$ 2.500 a R$ 3.000 livres de tributos. Mesmo a empresa dando todo o suporte, temos um índice alto de satisfação por parte dos nossos funcionários. Esse índice de insatisfação não é somente do nosso restaurante, mas de todas as unidades. Como devo proceder? Deixa eu ver seu nome. É o Jefferson. Jefferson, hoje eu estou sem os meus olhos, não estou enxergando direito. Jefferson, que pergunta bacana essa que você nos fez. A gente tem um desafio realmente pelo cenário que você colocou. A gente sempre fala, eu já trabalhei em consultoria, não em restaurantes, mas em prestadores de serviço também, que é a classificação nicho onde você se encontra, né? Padaria, por exemplo. A gente tinha um salário, né? Os padeiros, vou trazer uma ideia para depois eu falar o que eu quero falar com você. A gente tinha um salário bacana para esses padeiros, né? A gente tinha benefícios que eram oferecidos para eles, mas nós tínhamos um alto índice de insatisfação, medidos pelas pesquisas, pela pesquisa de clima, e nós tínhamos também, Jefferson, um turnover, um absenteísmo muito grande, que são as ausências, né? Seja por dias faltas ou por atraso, a gente tinha ausências muito grandes. E aí a gente
fazia essa pergunta. Eu dou condições, entrego benefícios, a pessoa tem um salário razoável olhando para o mercado, e por que a gente está tendo insatisfação e absenteísmo, que é as saídas, né, por atrasos, dias falta ou horas falta? E a gente começou a estar no ambiente junto. Era aquilo que a Cleo disse de colocar o motorista para ser o ciclista, né? O processo empático ao inverso, tipo, deixe eu ser o garçom, deixe eu ser o padeiro. E aí, meu caro amigo, eu, com toda essa gordura, fui para dentro do setor lá de fornalha, onde a gente tem os fornos industriais de fazer o pão. E a gente foi ali entender o que era, porque a gente já tinha feito a pesquisa, não tinha saído tantas coisas, a gente já tinha perguntado, a gente já tinha conversado, e aí me chamaram para fazer essa consultoria, e aí eu sugeri, gente, vamos ser inseridos dentro dessa realidade, vamos entender os gargalos. O Fantástico trouxe um quadro há alguns tempos, que é o Chefe Secreto. Aquilo dá muito resultado. Inclusive é um reality show de outro país. Eles copiaram que se chama Undercover Boss, que você realmente se imerge no local, no ambiente daquele funcionário. Eu já fazia Chefe Secreto antes do Fantástico. Então, isso era em 90 Isso é muito interessante. 98. Olha, então, já fazia. Eu só não foi pro Fantástico. Eu só não fui pro Fantástico, eu não tive nenhum programa. O que você conseguiu enxergar, Isabel? Olha que doido, gente. Os padeiros lá, as pessoas, os auxiliares, a gente percebia que na estrutura do local, embora tivesse algumas zonas de ventilação para que o calor acumulado ali pudesse se exaurir, né, pudesse sair daquele local, a gente percebia que mesmo a empresa tendo feito esses fluxos para a onda de calor sair, ainda não tinha surtido tanto efeito. E aquilo era a sensação do inferno. Assim, um teste do inferno. O pessoal de Teresina era quente, quem é de Teresina, lá era pior. Então, aquilo causava uma fadiga tão grande, um cansaço tão grande, que mesmo que eu oferecesse 10 mil benefícios para aquela pessoa, ela ia chegar e ela ia ter a síndrome do Fantástico. Sabe qual é? Chega domingo, tá terminando o Fantástico, você lembra que você tem que trabalhar na segunda, ele dá uma depressão, uma deprê. Baixa aquela deprê, você adoece. Você quer adoecer, você quer morrer menos trabalhar. Então, dá a síndrome do Fantástico. Então, acho que todo dia as pessoas tinham síndrome do Fantástico lá, quando lembravam de ter que trabalhar naquele local. E aí, nós fizemos todo um projeto, claro que a diretoria teve que cobrar. Nós tivemos que sair dessa posição de defensivos para atuantes no processo de mudança, para ser agente de mudança, de dizer, mas às vezes eu faço tantas coisas e a pessoa não percebe. E a gente só conseguiu perceber isso estando lá dentro, né? Se inserindo dentro desse contexto. E aí, a gente precisa, no teu caso, Jefferson, eu não conheço as minúcias, né? A Cleo também, de como é o teu negócio, de como é o gerenciamento, mas eu vou te fazer uma provocação. Como é o teu relacionamento com os teus colaboradores? Como líder, você está me dizendo que você é gestor de um restaurante. E aí eu não estou falando de uma liderança permissiva, né? A gente fala, eu brinco aqui com os meninos que são do meu setor, dizendo que eu sou a mãe deles. E não uma visão de maternalismo protetor, mas uma visão de que se precisar cobrar, eu vou cobrar, se precisar castigar, digamos assim, né, de cumprir com que a responsabilidade seja feita, eu vou fazer, mas também de ouvir, de proteger, de tentar entender acima de tudo, o que leva. Cuidado, né? É interessante, cuidado, é interessante no meu caso, a minha chefe direta, essa grande diretora, Fernanda Rocha, ela fala muito assim, na verdade você punir o pecado e não o pecador, né? Você ir direto no que está realmente de problema, no erro, né? Não culpabilizar ou, enfim, culpabilizar alguém, mas você tentar encontrar esse erro e tentar distinguir ele e resolver esse erro, né? De uma forma mais direta. Jefferson, adorei as dicas aqui, inclusive, que a Isabel deu. Você, por favor, anota. Se vista de garçom, Vista de garçom, achei bem interessante. Tenta introduzir, tenta entrar no meio, né? Tenta você enxergar e imergir melhor, que uma coisa que as duas falaram, tanto a Cleo quanto a Isabel, a questão da empatia, você se inserir, estar dentro do meio, talvez você consiga entender melhor esses problemas. Eu vou só complementar com um livro para você, que eu acho que vai ser fantástico, que vai te ajudar super, e ele é um livro barato. Preciso saber se estou indo bem. O autor é Richard William, editora Sextame. Dá uma lida nesse livro, que eu acho que ele vai te ajudar. De novo, pode dizer de novo, Isabel, o nome do livro? É muito bom. Preciso saber se estou indo bem.
o autor é Richard William. Você vai amar. Quando eu falo de você ser garçom, eu acho que você talvez foi um ótimo, um excelente garçom e pode ter chegado nesse cargo, ou você foi um gestor contratado para atuar. Nos dois cargos, né, nas duas situações, esse livro vai te ajudar. E quando eu falo assim, ó, se veste de garçom e vai lá para dentro, é primeiro gerar uma intimidade, uma abertura, né, analisar qual é a nossa relação com os nossos liderados e para que você possa identificar o que propicia a condição de engajamento e motivação e o que não propicia. Né? Às vezes você está gerando aí, você tem um salário razoavelmente bom, você tem condições bacanas, mas que talvez tenha algo ali que eles não estão percebendo um valor agregado, um orgulho de pertencer. Então, eu acho isso vai ser super bacana, esse livro vai te ajudar demais. Eu deixo essa dica aí para você. Bom, tá aí a dica, então. Obrigado, Jefferson, pela pergunta que você fez. Bom, já estamos aqui nas nossas últimas perguntas. Gente, vamos embora, só avisando as últimas perguntas aqui ao vivo, tá? Vocês podem continuar fazendo as perguntas no fórum, as minhas vão responder depois todas essas perguntas para vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos que estão falando e escrevendo e interagindo com a gente. Eu quero agradecer muito. Tá, e agora vamos aqui a mais uma pergunta da Lilian. Obrigado, Lilian, pela participação. Ela fala assim, como implantar um RH estratégico dentro de um grupo com um único profissional de RH para gerir todos os processos e atribuições do departamento? Gostaria de sugestões. Inclusive, isso a gente pensa que é uma exceção, mas isso é muito comum, na verdade, né? verdade. Você tem uma única pessoa e que tem que fazer toda a gestão de um recurso humanos. Eu queria até, antes de vocês começarem também, para a gente poder, inclusive, a Cristiane falou sobre como engajar as pessoas, é importante, inclusive, que a gente atribua tanto ao colaborador esse engajamento, mas que a gente também possa atribuir à empresa. Como a empresa também se posiciona, né, a esse colaborador? Será que ela é negligente? Ou seja, será que ela simplesmente pede para que ela faça esse serviço, que ela trabalhe, cobra ou não faz um serviço, né, ou não, também não tem esse contraponto, né? Imagina que também tem que ter um outro lado, ou seja, a visão inversa de como a empresa pode também ajudá-lo da melhor forma, né? Eu jogando isso já para vocês e queria também que vocês ajudassem também a nossa Lilian, que ela também, bom, ela é a única profissional de RH, como a gente pode ajudar ela? Eu vou fazer uma pergunta, eu vou deixar a Cléo responder, eu vou fazer uma pergunta para você. Você assistiu Mulher Maravilha? Tá no cinema agora? Mais ou menos aqui. Cléo, como é que você pode ajudar, então, a Lilian? Eu diria que, inicialmente, a Lilian tem que sentar com a diretoria da empresa, né? Assim, realmente definir papéis do RH, né, foco de atuação, né, assim, qual realmente assim é a visão que a diretoria tem do RH. Né? Ser transparente em primeiro lugar. Ser transparente em primeiro lugar. Então, assim, o primeiro caminho é esse. E a partir daí, a Lilian vai poder realmente traçar, estabelecer, né, a questão da contratação de mais profissionais, para que ela possa realmente implantar os outros subsistemas. Né? Porque aí, senão eu também vou indicar o filme da Mulher Maravilha, né? Porque realmente, assim, então a gente tem vários subsistemas. Então, você tem que contratar, você tem que receber, você tem que avaliar, você tem que desenvolver, né? Você tem que entender, né? Pesquisar, capacitar as lideranças. Senão ela vai ser simplesmente operacional, né? Ela vai ser simplesmente operacional. Ela não vai conseguir resultados, né? E assim, e aí muitas vezes o que é que vão atribuir? Ao RH, essa impossibilidade de realmente fazer as coisas acontecer. Então, Lilian, eu acho que, assim, antes de qualquer coisa, né, é ser transparente com a diretoria. Entender qual é a visão da diretoria em relação ao RH e que investimentos realmente a empresa está disposta a fazer para implantar um RH estratégico, porque realmente vai precisar de investimento, vai precisar de pessoas, né? Vai precisar de uma definição, software, vai precisar de outras coisas. Vai precisar da definição de políticas realmente bem estruturadas, né? Assim, de todos os processos. Eu ouso dizer, Lilian, que algumas empresas, elas olham para o RH, isso a nível Brasil, né? Nível nacional, elas olham para o recursos humanos, para o desenvolvimento humano, e elas dizem assim, ó, muitas vezes quando a gente vai sugerir um software, sugerir um processo novo, aí o diretor olha e diz assim, não, mas eu tenho fechado as minhas vagas com as pessoas que estão e com os recursos que eu tenho. Então, nós ainda temos essa associação de que o RH, ele está tão voltado para as ações operacionais do setor, de que as pessoas nos percebem apenas como pessoa que leva as dinâmicas para os momentos que precisam ter, que faz as festinhas e de que fecha vagas, né? Então, o que a Cléo falou é super salutar. Você precisa se posicionar, você precisa ser transparente com a diretoria da tua empresa, e eu vou só complementar uma fala a mais. Leve números. Sim. Diretores, eles não entendem percepções, né? Nós do RH temos, às vezes,
percepções que são fidedignas, porque a gente está se relacionando, a gente está no dia a dia. E tem a vivência, né? Tem a Nós temos a vivência. sensibilidade perceptiva. Muita sensibilidade, realmente. Mas, deixa eu te falar, administrador e financeiro não tem sensibilidade perceptiva. Números, sensibilidade perceptiva são números. Você entregue números para ele quando ele vê. Gente, a sensibilidade perceptiva cai na hora. Quais são os ganhos, né, Isabel, que a gente realmente pode ter dentro da empresa, implantando um RH Leve estratégico? o índice de turnover que você tem. Se você não tiver, depois a gente pode te dizer. E tem artigos no blog lá que fala sobre isso. Vai lá no blog ler. Vai lá no blog. Leve índice de turnover da sua empresa, levante o índice de absenteísmo, que são as rotatividades, as ausências, leve faturamento versus folha da tua empresa, faça um apanhado de indicadores, levante esses indicadores, chegue na mesa do teu diretor e diga: o senhor quer mudar essa situação aqui, que hoje nós temos? Se o senhor quiser mudar essa situação, eu preciso ser muito transparente com o senhor. Eu preciso ter recursos humanos, eu preciso ter recursos financeiros, talvez a gente pode escalonar isso daí, mas eu preciso ter esses recursos para poder mudar a realidade dessa organização. E outra coisa importante é que ela realmente possa apresentar quais as possibilidades que o RH tem para atuar realmente na empresa. Quais são as ações que a gente pode fazer, pode desenvolver, porque senão fica muito na expectativa, né? Fica a expectativa dela, a expectativa da diretoria, isso não vai estar alinhado. Então, realmente não tem como você implantar, né? Então, não adianta a gente ficar nesse nível da expectativa. Então, a gente tem que mostrar números, mostrar as possibilidades, né? E alinhar tudo isso com a necessidade realmente da diretoria. Exatamente. Meninas, eu quero agradecer. Olha, o nosso tempo estourou, mas eu quero agradecer demais a participação de vocês. Quero agradecer também demais a participação de todos que estão aqui com a gente online, as várias perguntas que estão aqui ainda fazendo para a gente. Essa participação de vocês, essa interação com vocês é muito importante, né? E a gente enxerga realmente esse engajamento que vocês fazem aqui com a gente através dessas perguntas, a gente enxerga realmente como esse tema é um tema realmente relevante, como esse tema realmente é importante para as empresas, né? Você vê pelas dúvidas e pelas perguntas como as pessoas estão interessadas em engajar as outras pessoas, em trazer mais resultados para a empresa, né? Eu queria só rapidinho pedir a vocês para dar uma rápida mostrada aqui, rapidinho, já para convidar vocês todos, né? A vocês que estão aí com a gente online, para que visite o nosso blog, né? É o blog.fortestecnologia.com.br. Lá você pode entrar, ver tudo direitinho, ver ver nossos artigos, ver os artigos da Isabel, ver os vários webinars que vocês já podem ver de outros, enfim, de gestão contábil, de gestão de pessoas, ver também a matéria da Isabel especial, né? A matéria que ela fez no Você SA, né, uma matéria super bacana sobre felicidade na vida pessoal e no trabalho. Então você pode ir lá pesquisar direitinho, ver várias ações que a gente faz, vários textos, enfim, vários artigos que vocês podem ver, inclusive sobre turnover, né, Isabel? Sobre RH estratégico. Exato. Tem agora, a gente acabou de lançar um e-book exclusivo sobre, juntamente com a Social Base, que é uma outra parceira nossa, sobre RH estratégico. Então, tudo isso que a Cleo falou e tudo isso que a Isabel falou, você pode ir lá na parte de materiais gratuitos, clicar lá e ver lá no RH estratégico, e é muito bacana, várias ações, várias medidas que você pode fazer isso de forma prática dentro da sua empresa, né? Então, eu peço e convido para que vocês entrem lá, blog.fortestecnologia.com.br, tá bom? Tá mostrando aí para vocês, tá dando aquela olhada rapidinho. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui com a gente, agradecer a vocês, meninas. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado. Queria que você se despedisse. Gente, eu não queria terminar não, mas a gente vai terminar. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês também. Depois que vocês montarem toda essa estrutura, é importante vocês terem um software. Eu tenho uma ferramenta, não só um software, mas uma ferramenta que te traga esses indicadores, porque para que vocês não fiquem só no operacional. Essas são as minhas palavras, né? Apliquem tudo isso que nós duas falamos aqui, façam isso acontecer, estruturem, e no final dessa estrutura, tenha um sistema para te dar esse fôlego operacional. Porque você vai usando um software, por exemplo, e o software vai gerando indicadores lá para você, e você vai tendo que fazer só as tomadas de decisões estratégicas com base nisso. Então, essa é a minha última palavra
né, que eu deixo. Eu agradeço a oportunidade, William, a Obrigado, Forbes. obrigado. Adorei estar aqui com vocês e nós vamos depois falar off aqui, vamos responder as perguntas, tá bom? Obrigada e um grande beijo aí para todo mundo. Obrigado, Cléo Falcão, pela participação nesse nosso primeiro webinar que você veio aqui. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Ela estava nervosa no começo, mas você viu que depois ficou toda desenvolta. Então, obrigado, Cléo. Queria que você também se despedisse das pessoas. Eu quero só reforçar, né, assim, as palavras da Isabel aqui, assim, a gente realmente, para fazer tudo isso, a gente precisa realmente ter dados, né, muito precisos, né, a gente inicialmente tinha muita informação, mas tudo muito desorganizado, então um sistema, um software, ele te ajuda a organizar realmente dados, que são importantíssimos, então sem isso a gente não vai a lugar nenhum, né, fora a questão mesmo do tempo, né? Porque você tem como ter outras ferramentas que vão te dar alguns dados, mas você vai levar muito tempo para juntar tudo isso, né? Para mostrar de uma forma mais sistemática. O tempo hoje é fundamental, né? O tempo hoje é fundamental, né? Assim, quando você tem um profissional, como no caso da Lília, que estava lá falando, então, assim, tempo é ouro, realmente, né? Então, a gente precisa realmente ter esse ganho de tempo nas nossas práticas, no nosso dia a dia, né? Então, eu, assim, quero reforçar, né, a importância realmente, né, dessa ferramenta, né, que a gente usa e a gente vive ainda buscando soluções e melhorias, né, na própria ferramenta para nos dar realmente resultados melhores. E eu queria agradecer também, é muito bacana a gente estar aqui, né, estava mesmo bem nervosinha. Vamos lhe convidar mais vezes, vou convidar mais vezes. Eu acostumei, pode me chamar que eu venho. Vou chamar mais vezes. E daqui a pouco vai ficar falando para todo mundo. Mas queria realmente agradecer, é bacana a gente poder estar aqui falando de realidade, né? Assim, é bacana a gente poder estar falando de coisas que acontecem, que nos trazem resultados, nos trazem ganhos diários na vida das pessoas, na vida da empresa que a gente trabalha. Então, acho que isso aqui é legal, né? Disso aqui. Parabéns pela estrutura, parabéns, né, pelo blog, né, pelos artigos que vocês têm disponibilizado. Eu acho que muitas vezes, assim, as pessoas quando lançam perguntas para nós, realmente muitas vezes são pessoas que estão lá naquela realidade e não tem com quem trocar uma ideia, não tem um texto, um livro que possa ler, né, para que possa realmente incrementar as suas práticas. Então eu já parabenizo, né, a iniciativa que é fantástica, né? Bom. A gente tem que estar lá olhando. Sim. Eu quero, então, obrigado, Cléo, obrigado, Isabel, agradecer a todos mais uma vez, eu não canso de agradecer a vocês por estarem aqui conosco, obrigado a todos que participaram aqui com a gente, lembrando, quer ver todas as nossas redes sociais, é só você clicar lá, tanto no Facebook, Instagram, LinkedIn, é só você ir lá, Fortes Tecnologia, procura lá, estamos em todas as redes sociais, e também no blog.fortestecnologia.com.br, você vai lá, também encontra todos os nossos artigos, nossas matérias que saem nos jornais, grandes, os nossos gerentes todos, enfim, que escrevem lá para vocês, então vocês podem ver tudo isso junto com, enfim, com sua equipe, com todo mundo, tá? Eu quero mais uma vez agradecer, obrigado a todos, obrigado a vocês, todo mundo aqui do estúdio, nossos grandes participantes aqui, nossos técnicos, todo mundo está aqui, nossos produtores. É verdade. Obrigado a todo mundo, obrigado a você, até mais, tchau, até o próximo webinar, até mais, tchau.